Olá, investidores! A gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o cenário econômico, o que vem acontecendo no noticiário, né, aqui no Brasil, do mundo nas últimas semanas e o que a gente da Lotus aqui acredita, né, como postura de investimento, né? Lembrando que investimento a gente faz sempre pensando no longo prazo, a gente tem que ter um norte, tem que ter um racional, mas a gente faz sempre pensando no investimento lá para frente, não para agora, não para daqui a um mês, e sim com um horizonte de longo prazo, né, racional, para que as nossas poupanças aí se perpetuem ao longo do tempo. A gente teve nessas últimas semanas, foi um questionamento comum dos nossos clientes, o que aconteceu, né, com a Bolsa nesses últimos dias, o que aconteceu com os investimentos nas últimas semanas, e aqui no Brasil especificamente a gente teve um ruído muito grande, que foi a proposta do governo para alteração do pagamento dos precatórios, junto com o aumento do Bolsa Família, no momento que a situação fiscal do país não é a melhor de todas, apesar de estar melhorando. A gente tem um cenário de recuperação e a questão aí, né, das declarações do Paulo Guedes aumentou muito a insegurança dos investidores, gerou muita incerteza. Isso tem uma coisa que os investidores não gostam, é de incerteza. Então, a gente teve aí, como a gente consegue ver à esquerda, no gráfico da esquerda, uma alta muito grande dos juros futuros, e isso acaba precificando a nossa bolsa para baixo. A gente consegue ver no gráfico da direita essa seta vermelha para baixo, em que a nossa bolsa caiu mais de 10%, enquanto esse SPX, que é a bolsa americana, que é a linhazinha rosa que está no fundo, segue em linha para cima, ascendente, né? As bolsas lá fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, seguem numa tendência de alta, e a gente aqui está sendo precificado a níveis e preços de crise, né? Quando a gente olha o PL, né, o preço versus o lucro das empresas no Brasil, ela está mais barata do que, por exemplo, no Covid, né? Essa barrigada aí que a gente tem, mais ou menos na metade direita do gráfico, é a crise do coronavírus, e a gente hoje está mais baixo do que lá atrás, e também mais baixo do que se a gente olha outros momentos de crises econômicas, né? Então, quando a gente olha, realmente, se a gente está em crise, a gente consegue aí ver que o momento que a gente está agora de oscilações, olhando a variação do Ibovespa frente a outros momentos, a gente consegue ver que nos nossos níveis atuais, a gente está no mesmo patamar de outras crises, né? Quando a gente falou dos precatórios lá atrás, aqui no coronavírus, e aqui mais embaixo foi a crise dos caminhoneiros, quando a gente teve um momento realmente de desaquecimento da economia, uma queda muito grande da produção, dos negócios, fechamento das economias, o que não foi o que aconteceu nesses últimos meses. A gente tem uma economia que está se recuperando muito forte, a gente tem uma vacinação que está avançando, os dados da econômicos estão vindo muito fortes, dados de confiança estão vindo muito fortes, e mostra que a gente está até maior do que a gente estava antes do coronavírus, né? No dado do Itaú, que é uma prévia do PIB, que a gente tem, o acompanhamento econômico, mostra que a nossa atividade já está melhor, óbvio, com ainda a recuperação dos empregos, mas a gente já está muito melhor do que estava antes. E o que isso gera para a gente, né? As cotações, no final das contas, dos mercados, da bolsa, elas seguem os lucros. Se a gente tem uma economia que está recuperando, se a gente tem uma economia que está melhorando, os lucros das empresas, né, o lucro operacional, o lucro líquido das empresas, tanto de Petrobras, né, o lucro operacional da Petrobras em azul, da Vale em azul, do lucro líquido do Itaú em verde, o lucro, por exemplo, da WEG, que é uma indústria no Brasil super renomada, essa linha azul, a gente segue com esses dados recuperando e as expectativas melhorando, os lucros, que são essas linhas rosas, olha como é que ele está muito perto dos lucros. O que a gente está vendo agora, então, é uma cotação caindo da Bolsa com os lucros subindo. Então a gente tem um descolamento, né? A gente pode ter, sim, em alguns momentos esse descolamento. Por exemplo, quando a gente teve aqui o momento do pré-impeachment da Dilma, né, os mercados caindo e com os lucros subindo, em algum momento a gente teve essa recuperação, assim como com o WEG também, a gente teve isso em 2018, as cotações caindo, os lucros subindo, e depois, em determinado momento, as cotações tendem a seguir os lucros, exatamente o momento que a gente vive agora, de ruído econômico, político, o que está gerando um ruído nas cotações, mas não está gerando ruído, né, nas cotações das empresas. Então, a gente vê que a maioria dos resultados, né, estão vindo acima das médias, segundo a XP, por exemplo, resultados do BTG Pactual estão batendo no recorde, como vários outros resultados que a gente tem visto, né? E o que isso corrobora, o que faz a gente acreditar? É que as cotações seguem os lucros, a gente tende a ter uma recuperação das cotações. A gente teve essa queda muito forte aqui da Bolsa,
e a gente pode, deve ter, ao nosso ver, uma recuperação, né? Alguns indicadores que a gente usa mostram que todas as vezes que a gente bateu nesses mesmos patamares, a gente teve uma recuperação bem forte das cotações depois, aqui, né, no final de outubro, que a gente teve a mesma crise sobre os precatórios no ano passado, quando o governo cogitou isso na primeira vez. A gente teve aqui uma crise com a segunda onda do Covid, e depois a gente recuperou, a gente está tendo agora de novo com essa questão dos precatórios, e a gente acredita que isso não está impactando as economias, né? Ninguém deixou de ir aos shoppings por causa disso, ninguém deixou de comprar roupa por causa disso, ninguém deixou de abastecer o carro por causa disso, ninguém deixou de tomar cerveja por causa disso, né? Então, todos os lucros das empresas seguem aumentando, as perspectivas seguem melhorando, e quando a gente olha a nossa relação risco-retorno, quando a gente vê os grandes ganhos, a hora de entrar é realmente nesses momentos de baixa, é a hora que depois a gente tem a recuperação forte das cotações. Então, apesar desse ruído de ser muito desconfortável, a gente se coloca também como investidores os nossos próprios investimentos aqui, a gente é bem desconfortável, o nosso emocional, mas essas são realmente os melhores momentos para entrar, os melhores momentos para aportar, é hora de ter calma e saber que isso acontece com alguma constância, e que quando a gente pensa em longo prazo, a gente tem que pensar com horizontes maiores e pensar que essa é hora de ter paciência, de continuar fazendo os aportes, que é justamente desses momentos que a gente tem os lucros maiores no longo prazo. Então, a gente vê boas perspectivas ainda para as empresas no Brasil, para os investimentos no Brasil, no mundo. Então, a gente segue, né, com essa, apesar desse noticiário mais negativo de curto prazo no Brasil, a gente tem ainda uma perspectiva de melhora e ficamos à disposição para conversar, tirar qualquer dúvida. O objetivo é estar aqui mostrando um pouquinho mais para vocês o que a gente está olhando, o que a gente acredita, e que a gente tem boas perspectivas ainda, olhando no horizonte mais longo, né, e que a gente está com esse acompanhamento sendo bem feito e fazendo as movimentações que a gente acredita que tem que serem feitas, ok? Um grande abraço para vocês e bons investimentos.